senhor, por que o diálogo é tão importante na vida das pessoas? O diálogo sempre foi um elemento essencial da condição humana, só que se a gente observa o mundo de hoje, com essa enxurrada de informações, com esse dilúvio de tecnologias, a gente vai percebendo que, em vez das pessoas dialogarem, elas apenas estão conversando. Então, a gente percebe cada vez mais que o diálogo está quase que desaparecendo daquele núcleo familiar, das relações de amizade e dos grupos sociais. E isso gera um desespero para as pessoas e elas vão entrando numa solidão, no desencantamento da vida. Então, diante dessa realidade, um dos aspectos para reverter essa situação de desânimo e de desencanto é o diálogo. Só que o diálogo, ele não pode ser visto apenas como uma conversa. Os encontros não podem se estabelecer apenas por meio de contatos, mas precisa ter um vínculo que envolve o ser humano como um todo, esse ser humano que pensa, que reflete, mas que aponta caminhos novos. Essa é a proposta da gente restabelecer o diálogo nesse cenário que não propicia o diálogo, apesar das informações e das tecnologias das quais nós dispomos nos dias de hoje. E o diálogo, ele está presente em algum tipo de processo pedagógico? Os processos pedagógicos, eles sempre estiveram fundamentados sobre o diálogo. E eu tentei desenvolver uma pedagogia nesse sentido, chamando a pedagogia da presença, da proximidade e da partida. E como pressuposto dessa pedagogia eu tenho o diálogo. Então a presença, a proximidade e a partida, ela é como a condição humana. Eu me torno presente no mundo, eu cresço, me desenvolvo, eu crio vínculos com as pessoas ou me aproximo de alguns projetos e depois eu vou estabelecendo partidas. Quer dizer, vou desenvolvendo, vou criando novas condições até que chega a partida final da minha existência. Então essa pedagogia da presença, da proximidade e da partida, ela segue o rito ou ritmo da nossa vida. Presença, nascimento, adolescência, proximidade, juventude, partida é o final da nossa existência. Essa pedagogia está retratada na imagem do alfa, né, para o senhor, que é a primeira letra do alfabeto grego. Por que você usou essa simbologia? Na pedagogia, nós precisamos restabelecer a linguagem simbólica. O que estou dizendo com isso? Que geralmente o processo educativo ele é muito conceitual. E nós precisamos incorporar também a dimensão mais simbólica. Foi por isso que eu busquei um símbolo que retratasse um pouco essa pedagogia da presença, proximidade e partida. Foi então que eu encontrei a letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, que tem essa dinâmica. Tem uma circularidade, tem uma conexão e tem uma abertura. Então, nesse sentido, esse símbolo, que é a letra alfa do alfabeto grego, ele me dá suporte para entender que a presença se dá sempre na circularidade, a proximidade se dá nas conexões e a partida é sempre um horizonte aberto. Porque o ser humano é um ser inacabado. Ele está sempre aberto, sempre com sonhos, sempre com desejos, sempre na busca de utopias. E dentro dessa proposta pedagógica do senhor, como ela tem sido no processo educacional? Eu tenho exercitado isso em sala de aula, mas essa pedagogia da presença, proximidade e partida pode ser exercitada na leitura de um livro, numa pesquisa, numa amizade,
num processo terapêutico, diversas formas. Mas dentro da sala de aula ou no processo pedagógico, eu tenho exercitado isso. Como é que eu estabeleço a presença do aluno? Quer dizer, você conhecer o aluno, ele se torna importante para você, ele é de fato protagonista no processo. Isso é torná-lo presente. Segundo momento, a proximidade com os conhecimentos, com aquilo que ainda é desconhecido. A gente se aproximar de teóricos e de teorias, mas principalmente apontar novos horizontes. Esse conhecimento que hoje está sendo construído, ele serve para quê? É para minha profissão, para minha vida, seja individual ou seja social. Então, a avaliação que eu tenho tido dos meus estudantes nesse percurso de presença, proximidade e partida tem se revelado muito interessante, porque as pessoas chegam no final do semestre muito mais interessadas e mais felizes. Quais tipos de diálogos são desejados e necessários de se construir, principalmente nesse ambiente educacional? Então nós temos uma infinidade de maneiras de dialogar. Cada um vai desenvolvendo a sua maneira de dialogar. Mas eu, nessa linha do processo pedagógico, da presença, da proximidade e da partida, também exercito o diálogo. Quer dizer, o que significa um diálogo onde de fato a presença aconteça? Que você não está simplesmente justaposto a uma pessoa, mas você está presente, você estabeleceu um vínculo com ela. O que significa o diálogo na proximidade? Você aproximar problemas, você aproximar desejos, você aproximar os seus mistérios. A gente precisa aproximar tudo o que nós somos e o que temos. Isso é a proximidade. E a partida é justamente nesse momento do diálogo apontar novos horizontes. Dizer que a vida tem novas possibilidades, que as relações são maiores do que essas que nós estabelecemos agora. Então o diálogo tem essa dimensão de ser presença, ser proximidade e ser partida.